Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos sobre transtornos de personalidade. E o transtorno de personalidade da vez é o transtorno de personalidade antissocial, ou muito mais conhecido como psicopata. Gente, o psicopata, ele é um predador. E o que é um predador? É um animal que para se alimentar, ele destrói o outro animal. Psicopatas destroem as suas vítimas com abusos físicos, emocionais e mentais. E dependendo da gravidade desses abusos, a vida fica de fato devastada. Psicopatas, eles têm muita frieza nas suas relações interpessoais. E de acordo com o grau dessa frieza, que pode ser leve, moderado ou grave, é que a gente vai de fato ver o grau de periculosidade que a vítima está enfrentando. Eu vou explicar agora o que significa cada grau desse e onde inclusive alguns políticos se encaixam. Gente, infelizmente, alguns políticos, eles são psicopatas. Vamos entender isso melhor? Mas se você está interessado de fato em aprender muito sobre isso, eu quero te dizer o seguinte: quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar esse vídeo, mais o YouTube vai me dar a oportunidade de gravar mais vídeos. Por quê? Porque ele vai expandir para muito mais pessoas que precisam. E antes de te dizer o grau de frieza e dar exemplo sobre isso, eu quero te dar mais uma informação importante. Mais ou menos, segundo as pesquisas, nós temos 4% de psicopatas em toda a população mundial. Gente, isso é muita gente. De cada 100 pessoas, 4 são psicopatas. Isso quer dizer que os psicopatas, eles convivem com a gente. Eles podem ser o nosso vizinho, eles podem ser um amigo, eles podem ser alguém da nossa família, irmão, pai, mãe, filho. Eles podem ser pessoas que a gente convive no trabalho, pode ser um chefe, enfim, eles estão em toda parte. Por isso que a gente precisa adquirir muita informação, conhecimento, a gente precisa ter de fato clareza de como são essas pessoas para a gente ter um mínimo de proteção com elas. Psicopatas também têm outras denominações. Eles são conhecidos no DSM-5 como transtorno de personalidade antissocial, mas eles também são conhecidos como sociopatas, personalidades psicopáticas, personalidade dissociais e personalidades amorais, dentre outras. Alguns estudiosos dessa área, eles fazem uma certa diferenciação entre esses termos. Mas eu, assim como outros profissionais da área da ciência do comportamento, percebem um perfil similar. Portanto, quando a gente estiver falando de sociopata, psicopata, antissocial, a gente está falando da mesma coisa. Então vamos aos graus. O grau leve, por exemplo, a gente pode encaixar aí o estelionatário. O que é o estelionatário? É o famoso 171 que está no artigo penal. São pessoas que querem o quê? Extorquir dinheiro das outras, extrair alguma quantia. Então, por exemplo, o famoso golpe do novo emprego. Olha, eu tenho um novo emprego para você. Um irmão meu caiu nesse golpe, gente. Um amigo, né, que não via há muito tempo, encontraram numa parada de ônibus. Conversa vai, conversa vem. Esse amigo disse para ele o seguinte: olha só, eu tenho para você, já que você está aí me contando da sua vida, uma oportunidade de emprego imperdível. Mas para isso eu preciso que você deposite X de valor na minha conta e aí sim vou poder dar continuidade a esse trâmite para conseguir esse emprego para você. Você sabe como é que é, né? Tem gente que a gente precisa estar molhando a mão. Gente, isso é 171, é estelionato. Outro também golpe muito comum é nos velhinhos aposentados, quando eles vão lá, né, os pensionistas pegar no banco o seu dinheirinho e o estelionatário chega junto, joga uma conversa e papapá, de um bilhete premiado, coisa e tal, e alguns infelizmente caem. E por que eles fazem isso? Primeiro, porque eles querem o dinheiro. Segundo, porque eles se acham muito espertos. Detalhe, eles ainda contam isso para algumas pessoas
e dizem que, nossa, como eu sou esperto, como eu sou inteligente, como eu sou desenrolado, como eu sou uma pessoa de fato que consigo fazer o outro de trouxa, porque é isso que ele chama, é disso que ele chama as pessoas que caem nesse golpe. Trouxa, otário, babaca, imbecil e por aí vai. E o que ele gosta mesmo é de ter poder sobre essas pessoas. E o grau moderado? O grau moderado são aqueles psicopatas ou transtorno de personalidade antissocial que eles são o mandante. Veja, eles não sujam as mãos, eles mandam fazer. Então eles sempre têm um laranja, eles sempre têm uma terceira pessoa que vai fazer a tarefa suja para eles. E é aqui onde se encaixam alguns políticos. Infelizmente, né, gente, o nosso país está cheio deles, cheio. É aquela pessoa que sempre tem o laranja para fazer as transações, para fazer a lavagem de dinheiro, para negociar a propina, para sentar com empresários e dizer quanto que vale aquele trabalho dele, porque vai conseguir um contrato milionário. Então, os políticos, e muitos são bem poderosos, né? Bem poderosos, eles têm de fato essa classificação de psicopatia no grau moderado. Eles não sujam as mãos, mas o crime é feito. E além disso, né, gente, a gente sabe o quanto que isso prejudica as pessoas, porque vai impactar onde? Na educação, na saúde e em tantas outras coisas importantes para toda a população. Adriana, e o grau de frieza grave? Aí é onde estão, de fato, os psicopatas que gostam de subjugar, esquartejar, matar e brincar de Deus. Por quê? Porque eles querem escolher, inclusive, a hora certa que a vítima vai a óbito. Gente, alguém aqui já teve a oportunidade de assistir duas séries que eu vou indicar agora? Veja, uma delas é da Glória Pérez, com o protagonista, o grande ator Bruno Gagliasso. E o nome dessa série é Dupla Identidade. É uma série clássica onde mostra exatamente a psicopatia no seu grau mais grave, gravíssimo. Por quê? Porque lá você vai ver cenas fortes. Ele mata, ele esquarteja, ele faz horrores. Esse é o psicopata clássico dos filmes americanos, o serial killer. E veja, tem uma outra série também muito boa que eu super indico. É o Bom Dia, Verônica. E haja estômago para você assistir, porque as cenas são muito fortes, muito fortes. Mas ali você vai ver a caricatura real de um psicopata frio, calculista, estrategista, alguém sem sentimentos, completamente insensível. E em ambas as séries, você vai ver que os dois psicopatas, né, tanto de uma série quanto de outra, fazem tudo pelo seu bel prazer. Então eu super indico as duas séries e saiba, uma delas, inclusive, que foi a Dupla Identidade, recebeu prêmios internacionais. Inclusive, muitos filmes americanos, né, onde a gente chama aí o serial killer, que é aquele psicopata que mata em série. No Brasil também nós temos exemplos de seriais killer. Por exemplo, o Maníaco do Parque é classificado como serial killer. Por quê? Porque ele matava muitas mulheres usando o mesmo método e muito tempo depois é que ele conseguiu ser preso e negou tudo. Disse que ele escutava vozes, que mandava ele executar essas mulheres, cometer esses crimes, quando na verdade de forma alguma ele cometia pela frieza, pelo grau de perversidade extremo. E você deve então estar se perguntando, nossa Adriana, estou ficando assustada com as suas definições. É para assustar mesmo. Agora, ainda bem que esses gravíssimos é um número ainda menor, é um índice menor. É 1% da população aproximadamente que é considerado gravíssimo. Agora é muito importante você saber, psicopatas não têm cura, gente. É por isso que os que estão no grau grave precisam ser isolados em penitenciárias de alta periculosidade, inclusive isolados
de presos comuns. Por quê? Porque pessoas que cometem crimes e não são psicopatas, algumas dessas pessoas que tenham um mínimo de consciência, vamos dizer assim, elas vão ficar tristes, algumas vão entrar em depressão, outras vão emagrecer ao extremo. E o psicopata não. O psicopata, ele cresce. O psicopata, ele fica cada vez mais poderoso. Por quê? Porque ele vai ali, gente, desenvolver técnicas, estratégias. Ele vai ver onde ele errou porque ele foi preso. E aí ele vai ajustar isso. Ele vai criar gangues, ele vai criar times, equipes para poder ajudá-lo a cometer ainda mais crimes. Ele nunca vai se recuperar. E mais, ele ainda vai se achar o cara bonitão, o líder do presídio, aquele que manda, aquele que faz. Afinal de contas, ele quer ter o poder de Deus, de matar e escolher ainda a hora que a vítima vai morrer. Então veja, esse percentual dentro desses 4%, existem psicopatas que convivem conosco, na nossa casa, no nosso meio social. São pessoas que não matam fisicamente, mas que matam almas, que de fato destroem a vítima, devastando o seu emocional, o seu mental e causando inclusive enfermidades graves no seu físico. E é desses psicopatas que a gente vai falar nessa série de vídeos. Outra coisa interessante, Adriana, psicopatas são doentes mentais? Não. Psicopatas não são doentes mentais, psicopatas não são loucos, psicopatas têm um transtorno de personalidade antissocial. O que é um transtorno de personalidade? É um jeito de ser, é um jeito de viver, é um jeito de olhar o mundo, é a forma como a personalidade é estruturada e como ele convive com as pessoas. E por ele não ter empatia, isto é, ele não sentir a dor do outro, ele não ter compaixão, ele não tá nem aí para o sentimento de ninguém, é por isso que ele comete atrocidades, inclusive no grau extremo, mata. Inclusive, gente, por que algumas pessoas consideravam o psicopata um doente mental? Porque pela própria origem da palavra, psicopatia, olha só, psico vem de psique, mente, patia vem de patos, doença, então doença mental. Mas não é nada disso, é um transtorno de personalidade, tá? E a personalidade, ela é formada como? Como é que é? Como é que se desenvolve uma personalidade? É a junção do temperamento e do caráter, sendo que o temperamento é herdado, né? A gente recebe o quê? Dos pais. E o caráter, ele é aprendido, desenvolvido através do quê? Do meio ambiente, através dos valores que a gente recebe, através das situações que a gente vivencia, através do que acontece com a gente. Então veja, 50 a 60%, que é o temperamento, a herança genética, mais 40 a 50%, que é o caráter, né, que vem atribuído de valores ou não, né, atribuído de uma forma, de um jeito de ser e de conviver com as pessoas. Isso, na junção, forma uma personalidade. Portanto, psicopatas ou pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial são pessoas disfuncionais. E a gente vai poder entender muito bem isso, porque será uma série de vídeos. Para os vídeos não ficarem muito grandes, nesse eu estou dando a definição, eu estou explicando o grau de frieza e vou dar mais informações interessantes. Fica comigo até o final, porque como é uma sequência, se você perder alguma parte, você não vai entender a outra. E nos próximos vídeos eu vou aprofundar com detalhes, com características, como é que eles são nos relacionamentos amorosos, porque eu sei que essa é a tua grande curiosidade. Ou pelo menos é a grande curiosidade da maioria que me assiste. Adriana, você falou que não tem cura, que eles são irrecuperáveis. Sim, porque o sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções, nos psicopatas tem uma desconexão muito grande, ele é desconectado. E quanto maior essa desconexão, maior o grau de frieza, percebem? E quanto maior o grau de frieza, ele tá entre leve, moderado e grave. E aí, gente, é complicado. Ele de fato não tem recuperação, não existe medicação para isso. Mas segura um pouquinho porque você vai entender tudo isso com mais detalhes.
Agora, o mais importante, né, que eu já sei que tem pessoas aí querendo resposta para essa pergunta. Adriana, qual é a diferença de um psicopata para um narcisista, né? Tudo isso a gente vai ver aqui, vai começar a ver aqui, vai dar continuidade nos outros vídeos. Então, fica até o final. Mas para você já sentir aí o gostinho de um conhecimento muito interessante para a tua proteção, psicopatas num grau grave matam. Já psicopatas num grau leve ou moderado não matam, tá certo? Quer dizer, pelo menos geralmente não matam. A regra é que não matam, mas eles matam almas. Eles matam as pessoas emocionalmente. E nesse ponto de matar as pessoas emocionalmente, eles são muito parecidos com os narcisistas patológicos, os narcisistas perversos, os narcisistas que têm um pezinho na psicopatia. Então vejam, os graus de frieza onde os psicopatas são classificados podem oscilar. Então um leve, que é um estelionatário, ele pode passar para moderado. Quando? Quando muitas pessoas começam a desconfiar dele, e aí ele vê que ele pode ser desmascarado, ele pode se tornar um moderado e se tornar um mandante, mandando matar aquela pessoa. E um moderado, ele pode ser confrontado, descoberto, e aí ele pode se tornar grave, cometendo crime, executando. Lembra o que eu falei antes? Leves, estelionatários. Moderados, alguns políticos, né, mandantes. E graves, aqueles que executam. Essa oscilação pode fazer que eles realmente passem para um grau maior. Porém, não existe o contrário. Um grave, por exemplo, não pode se tornar moderado, nem um moderado pode se tornar um leve. É sempre a intensidade aumentando. Adriana, um psicopata sabe o que faz? Sabe. Ele sabe tanto o que ele está fazendo, ele tem realmente clareza do mal que ele está causando e mais, ele sente prazer nisso, mas ele tem total clareza do que ele faz, de com quem ele faz, tanto que ele é extremamente cuidadoso. Para quê? Para ele não ser desmascarado, para ele não ser confrontado, para ele não ser pego. E é por isso que ele faz as maldades com a vítima e na frente das outras pessoas, o que ele faz? Ele disfarça muito bem. Ele manipula todas elas para que elas não percebam o grau de periculosidade que eles têm. E algumas pessoas, pasmem, quem é vítima, né, de seres assim, manipuladores, sabem que o que eu vou falar é verdade. Algumas dessas pessoas que são manipuladas não acreditam na vítima, acreditam nele. Não acreditam que ele é capaz de fazer o que a vítima está falando, tantas atrocidades, tantas maldades. E por que que eles têm cuidado, são cuidadosos no que fazem? Porque eles sabem que aquilo que eles fazem pode trazer sérias consequências. E infelizmente, gente, a forma como a sociedade, né, trata a psicopatia faz com que eles se sintam muito livres, muito à vontade de cometer ainda mais atrocidades. E quando eu falo de atrocidades, são coisas graves mesmo. Tem psicopatas dentro de uma família que cometem verdadeiros absurdos com os filhos, com a mulher, com a mãe, com o pai, né? Assim como tem filhos que cometem verdadeiras atrocidades com os pais, com o irmão. E veja, para você entender isso, só que muitos desses casos, por constrangimento, por vergonha, por não querer se expor, seja no meio social de uma classe social mais baixa ou de uma classe social média ou ainda alta, não chegam até a delegacia, tá? E detalhe, psicopatas graves que matam, né? Tem aí muitos casos conhecidos pela mídia, mães que matam filhos, filhos que matam mães, escondem o corpo, vão até a delegacia, pedem justiça, vão às redes, os canais televisivos em rede nacional, pedem justiça, se fazem de vítima. Esses são realmente extremamente perigosos. A gente inclusive sabe de casos aí atuais extremamente conhecidos. Agora atenção, gente, atenção, nem todos os psicopatas matam fisicamente, eles matam almas, emoções, devastam uma vida ou várias vidas. E como eu falei mais acima, né, nesse vídeo, a psicopatia ela não tem cura.
tá? Adriana, tem algum tratamento medicamentoso? Veja, não tem. Pode ser, e a gente anseia por isso, a gente vibra por isso, a gente torce por isso, que um dia a ciência, a medicina, né, os cientistas consigam descobrir alguma medicação para a cura da psicopatia. Ninguém sabe. Porém, hoje não existe. Psicopatas, principalmente os graves, precisam ser isolados da sociedade e isolados de presos comuns, como eu já falei. E Adriano, o que eu faço para me proteger destes seres cruéis, devastadores? Gente, a melhor proteção ainda é o conhecimento, a informação e, lógico, o cuidado. Isto é, o que uma presa faz com o predador? Ela foge. Não adianta querer enfrentar, conviver. Ei, vem cá, deixa eu te explicar. Vamos nos dar bem, vamos melhorar a nossa relação, vamos fazer aqui uma DR. Você não quer melhorar? Por que você é assim? Gente, nada disso adianta. Entende? Você vai perder seu tempo, você vai se colocar em risco, você vai colocar em risco seus filhos, você vai colocar em risco a sua família e não vai adiantar. E quando ele percebe que você quer ajudá-lo, que você quer salvá-lo, que você quer melhorá-lo, que você está orando por ele, deixa eu te dizer uma coisa, a parte cognitiva dele, o cérebro dele, o mental dele é perfeito, funcionam perfeitamente. Por isso que eles são considerados, inclusive, pessoas muito inteligentes. Eles não são mais inteligentes que outras pessoas ditas normais, mas eles podem sim ter uma inteligência maior ou uma inteligência comum. Mas o importante é você saber disso. O cognitivo dele é perfeito. Por isso que eles sabem exatamente o que eles fazem. Tá certo? Agora, no emocional, não. O emocional deles é comprometido porque há uma desconexão no sistema límbico, o sistema das emoções. E, portanto, eles são pobres de sentimento, eles são rasos e, detalhe, eles não amam. Eu vou repetir, psicopatas não amam. Não amam filhos, não amam pais, não amam irmãos, não amam amigos, não amam relações, pessoas numa relação amorosa. Enfim, eles não amam. A natureza deles é devastadora e assustadora. E sim, eles são extremamente cruéis. E em alguns aspectos, em algumas características, e a gente vai ver isso nos outros vídeos, onde eu vou fazer um comparativo, tem um vídeo só sobre isso. E infelizmente, eles são muito similares ao transtorno de personalidade narcisista, ao narcisista patológico, perverso. E eu vou contar uma historinha para vocês, gente, que é a história do escorpião e do mestre Zen, para vocês entenderem essa natureza que eu falei. Diz que num vilarejo existia um mestre Zen que estava passando por ali com seus discípulos, e aí ele observa, eles vão atravessar um lago, um rio, e aí ele observa que tem um escorpião se afogando. E na mesma hora ele vai lá tentar salvar o escorpião, e o escorpião dá uma picada nele. E os discípulos dizem: mestre, você não pode tentar salvar esse bichinho, ele é do mal, ele é maligno, veja, o senhor foi lá salvá-lo, ele picou o senhor. E o mestre, mais uma vez, volta para o rio e tenta de novo salvar o escorpião, que aí dá outra picada ainda maior. E eles de novo jogam o escorpião, enfim, isso fica se repetindo até que o escorpião diz assim. Claro, né, se o escorpião falasse, mas como é uma metáfora, a gente pode colocar voz no escorpião. E o escorpião diz: não desista de mim, me salve, eu preciso de você. Eu prometo que se você me salvar desse afogamento, eu não faço mais nada. Na verdade, eu estava tentando também me salvar junto com você e acabei te machucando. E aí o mestre coloca mais uma vez a mão, o escorpião sobe. Quando eles saem do rio, que o escorpião já está ali no lugar seguro, que ele vai deixá-lo ali, o escorpião dá uma picada fatal e coloca todo o seu veneno. E o mestre fica a olhar para o escorpião e diz: mas como? Você disse que se eu te salvasse, você iria me deixar bem, não iria mais me machucar, que ia ficar tudo certo. E o escorpião diz: pois é, mas essa é a minha natureza. Então é bom que você entenda, gente, o psicopata tem a sua própria
própria natureza e não é você que vai salvá-lo, infelizmente. E Adriano, o que eu faço então se eu tiver no meu convívio um ser desse? Fuja! Eu já te disse, uma presa foge do seu predador, porque se ela não fugir, ele vai matá-la, ele vai devastar a sua vida. E algumas vítimas, gente, infelizmente já estão com as suas vidas devastadas. E agora nós já estamos concluindo esse vídeo e o que eu quero te dizer é, você é muito maior que tudo isso, acredite, vire a página, vire o capítulo, escreva um novo capítulo, se necessário, muitas vezes busque apoio profissional se você tiver condições, ou apoio nos demais familiares que você tenha e vai embora, você é mais e melhor. E sim, você pode voltar a viver bem. Essa eu sei que não é fácil, mas ainda é uma escolha sua. Então procure ajuda para que você tenha forças suficientes para isso. Estamos juntos, continua comigo, essa série tá imperdível e vai poder te ajudar com muita informação, com muito conhecimento, inclusive do DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, né, que a Associação de Psiquiatria Americana desenvolveu e a gente aprende muito com ele, gente. Olha só, e se você gostou desse vídeo, aproveita, dá uma curtida, comenta, diz o que você achou, dá um depoimento, fala alguma coisa, compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito, porque a gente vai se encontrar com mais vídeos, com mais informação, com muito mais conhecimento nos demais vídeos desta série de psicopatia. Valeu, pessoal! Beijo grande, estamos juntos e vamos superar juntos! Uhul!